hoje em dia, principalmente, analisa ela e vê muitas controvérsias que todo mundo bota assim como fosse o momento mais importante e tal. Como é que tu analisa nesse momento? Assim, é porque tem que puxar uns cortezinhos. Sim, Como é que tu sim. analisa esse ponto específico? É que, na verdade, assim, é engraçado, né? Eu sempre falo nisso. Existe uma tendência ideológica, e isso eu combato veementemente, né, enquanto professor, mas eu me vejo como uma minoria, né, nesse espectro de professores. Existe uma tendência muito natural no meio acadêmico de quem deve criar o saber, quem deve fornecer ciência, fornecer com base nas lentes dos seus óculos, nas lentes ideológicas. Uhum. No direito constitucional, por exemplo, acontece isso demais. Né? Então, existem aqueles que enalteceram a Revolução Francesa como a grande revolução que criou o Estado moderno, criou a separação dos poderes. Mas, por exemplo, Jean-Jacques Rousseau, grande teórico da Revolução Francesa, né, um dos grandes teóricos da Revolução Francesa, ele defendia um modelo de separação dos poderes onde o poder continuava concentrado no Estado. Diferente, por exemplo, de John Locke, que o antecedeu, do próprio Montesquieu, que teorizou a teoria da tripartição dos poderes, que vem falar do governo com a maior liberdade civil e o governo servindo à sociedade. É mais ou menos a percepção que a gente tem hoje. Na verdade, é a percepção do que a gente desejaria, Sim, mas que na prática é o contrário, né? A sociedade contrário. política, nós vivemos para servir a sociedade política. Na prática, a gente vive para isso, né? Mas, quando surge essa ideia de Estado na monarquia inglesa, e aí eu gosto até de falar disso, porque, por exemplo, Betinha faleceu, né? A Rainha Elizabeth faleceu. E assim. Pô, ainda tá de luto lá. Não, eu fiquei de luto, cara. De verdade. Você morou em Londres, você também. Eu morei na Inglaterra também. Então, e rede social é o seguinte: eu tenho um prazer quase masoquista, né, com o Twitter. Porque o Twitter, Yuri, é onde eu consigo, em termos de rede social, o acesso aos melhores conteúdos. Sim. Mas, paralelamente, é onde eu vejo a maior desgraceira, né? A maior desgraceira de percepção de tudo que acontece no Brasil, eu vejo no Twitter. É impressionante. O lugar onde as pessoas tiram suas percepções daquele lugar. Porque, meu amigo, é impressionante. Eu sou aquele cara que eu vou lá no Twitter e passo um tempo, aí desapareço. Aí um ano depois eu volto, olho de novo, caramba... Ainda tá do mesmo jeito. Não, cara, é impressionante. Por exemplo, com o falecimento da Rainha Elizabeth, eu vi muita gente comemorando, né? Dizendo que agora ia acabar a monarquia. Cara, primeiro. Vamos lá pegar um exemplo. Bicho, tu mora em Campina Grande, velho. Assim, né? Tu mora em Campina Grande. Por que é que tu tá dizendo... Tu nunca saiu da Paraíba. Por que é que tu tá dizendo que a monarquia vai acabar porque a monarca morreu? E com base em que tu acha que a monarquia britânica é ruim? Cara, cada país tem sua cultura. Não, e não é nem só isso. Chegou dado um momento que eles fizeram uma votação lá. Vocês querem manter a monarquia ou vocês querem deixar? Porque é o seguinte, hoje basicamente é fantasia. Sim. Eles estão ali como um teatro, fazem parte de uma coisa que dá muito mais lucro do que é gasto com eles. Eles representam a tradição. Justo. A visita que o pessoal faz lá, tudo isso traz mais lucro para a cidade do que o custo de mantê-los com todas essas regalias. Sim. Então, chegou um momento moderno onde a sociedade de lá escolheu manter. Aí você tá comemorando. Chegaram a dizer que ela apoiava a escravatura, que apoiou Hitler, coisa assim, sendo que ela tava na época... como médica, tentando ajudar o pessoal no fronte de batalha. Exatamente. Aí você fala assim, cara, o que é que tu tava fazendo na hora que tu tava digitando? Me diz. Não, assim, é a galera que acha que estudar ciência política e direito constitucional e o que quer que seja, se estuda em rede social ou na Wikipedia, né? Que, assim, o buraco é bem mais embaixo. Mas, enfim, então, a gente tem essa ideia meio desvirtuada de como as coisas acontecem, e muita gente endeusa a Revolução Francesa, que, de fato, foi um movimento revolucionário importante. Não tem como tirar essa importância do fenômeno. Mas, ao mesmo tempo, não foi, inclusive, um fenômeno duradouro, porque a Primeira República Francesa durou muito pouco. Né? Então, você vê que já não foi essas coisas todas. Calma lá. Né? Calma lá. Outra, foi uma revolução sanguinária. Né? Foi uma revolução onde os dissidentes daqueles que tomaram o poder iam para a guilhotina.
Guilhotinado, meu amigo. Né? Iam pra guilhotina. Então, assim, as pessoas não conhecem a miúde os fenômenos históricos e tendem a jogar um brilho para esses fenômenos que não existe. Eles acabam. O problema é sempre. Somos nós, né? No fim das contas. Uns acabam colocando o negócio endeusando e outros piorando. Diz, não prestou não. E tem outros que estão querendo reescrever toda aquela história. Sim. Nós somos umas criaturas engraçadinhas demais. Não, cara, isso é uma coisa que me frustra, né? Porque eu não consigo dar uma opinião sobre algo que eu não li, que eu não estudei sobre, né? Então, às vezes, quando numa conversa de bar, um negócio assim, que eu digo minha opinião, eu faço, olha, eu não tenho conhecimento profundo sobre isso. Eu tenho uma percepção assim. Mas quando eu chego assim no podcast para falar algo, é algo que eu realmente estudei, né? Então, por exemplo, um outro exemplo que eu vou te citar, um outro exemplo que vai cair também, igual a monarquia inglesa. Não sou monarquista, eu tô dizendo assim, a monarquia inglesa é uma coisa. Não tô dizendo que no Brasil seria igual, mas na cultura inglesa faz sentido. Na cultura da Inglaterra faz sentido, né? Faz sentido. E não somente faz sentido, como faz com que a Inglaterra seja até hoje o que é, uma grande potência. Talvez se tirassem eles, diversos outros países, ia ter um caos, assim, porque são 157, 127 países que são ligados, e tem algum problema muito grande. Né? Exatamente. Mas um outro exemplo, quando a gente fala em democracia, falei agora, cidade-estado de Atenas, né? Aí a gente vai falar em democracia, aí quem tem o conhecimento comum da coisa faz, a democracia grega. Cara, tu sabe o que foi a democracia grega? A democracia grega era o seguinte, era um modelo de democracia direta, onde os integrantes da polis iam para uma praça pública deliberar sobre os interesses da polis. Até aí lindo, né? Diga aí que massa. Se tudo que Bruno fosse fazer aqui em Campina, que Bruno Cunha Lima fosse fazer, a gente fosse lá para o Parque do Povo deliberar. Pô, a ideia é linda. Só qual era o problema? Quem não concordasse era ogerizado pela sociedade. Então era a democracia o seguinte, maioria quer, se você não concorda com a maioria, tchau. Você só não vai pra casa, você vai ser humilhado, você vai ser humilhado, afastado da sociedade, o Estado vai confiscar seus bens, né? Então, isso foi a democracia grega, né? Tanto é que durou aí um período de 80 anos, né? Então, a gente tem uns referenciais um pouquinho desvirtuados da realidade. Um outro exemplo que eu também cito agora de cabeça, de imediato, os constitucionalistas brasileiros, eles têm um verdadeiro, e aí eu posso usar essa expressão aqui, porque nós estamos num podcast, numa aula eu não utilizaria, mas eles têm um tesão com a Constituição Alemã de 1919, a Constituição de Weimar. É um exemplo. É, a Constituição que criou o Estado social, o Estado que pensava no pobre e tal. Bicho, a República de Weimar foi o que deu espaço, abriu espaço, deu margem para a instauração do nazismo. Do menino do bigodinho. Do bigodinho. Então, assim, a gente precisa conhecer os fenômenos da maneira como eles aconteceram, para poder julgar o que é bom e o que é ruim. E veja, eu não estou condenando a Constituição de Weimar, de fato foi importante. Um modelo de Estado que antes era liberal e que não encontrava mais compatibilidade com a realidade da sociedade, porque as cidades mudaram, a organização social mudou, então tinha que se mudar o Estado. E que ponto histórico estava aquele liberalismo que era anteriormente, que talvez não deve ter nem semelhanças com o que é liberal aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Sim, não, cara, e assim, eu costumo dizer muito isso, Yuri, para as pessoas entenderem, enxergarem, criarem no seu imaginário o que é que acontecia. Sim. Quando surge o Estado moderno enquanto ficção jurídica, no final do século XVIII, 1787 nos Estados Unidos, 1789 na França, qual era o modelo de Estado que se tinha? Eu tinha, notadamente na Europa, monarquias absolutistas, Sim. onde o poder era absoluto do monarca. Na França, de maneira muito clara, eu tinha uma sociedade de castas, né? Eu tinha o primeiro, segundo, terceiro e quarto estado, Sim. que eram as castas que integravam a sociedade francesa da época. E dentro dessa divisão, né, quem estava mais próximo ao monarca era beneficiado pelo Estado. Luís XIV, né? Luís XIV tem a célebre frase: "L'état c'est moi", o Estado sou eu. E não existia essa coisa de separação dos poderes como a gente pensa hoje. E quando eu tenho a Revolução Francesa, a gente vai ter aí uma tentativa de limitação dos poderes, de separação dos poderes, mas tudo para o Estado, não para a sociedade. E aí o que é que a gente pensa, né? O que é que a gente pensa que ocorreu? Que as sociedades ficaram da mesma forma que eram antes.
Mas aquela sociedade daquela época era uma sociedade que, por exemplo, a economia era pautada única e exclusivamente no comércio, naquelas cidades polo, né, Paris, no comércio, na troca, né, no comércio que eu digo na troca de mercadorias e na exploração rural. Aí a gente vai ter, em 120 anos, uma mudança na organização das cidades e das sociedades. Por quê? Porque tem duas revoluções industriais. A segunda revolução industrial, notadamente, que foi a revolução industrial que fez com que surgissem, de fato, indústrias, que vem com todo aquele movimento de produção em larga escala, ampliação do consumo, ela vai gerar um impacto, Yuri, na forma como as cidades se organizam. É engraçado, né? Porque a gente pensa que o direito é só assim, a vontade de um bocado de burocrata que chegaram e criaram, né? E não é muito assim. Não é bem, né, por aí, não. Não é bem por aí. O que é que vai acontecer? Tu chegou a conhecer Manchester quando tu morou em Londres? Não podia. Eu quase ia pra lá numa festa, mas como era festa, aí não deu pra ir. Não deu pra ir, né? É um direito. Cara, eu conheci Manchester e vou dizer a tua, é uma das cidades mais feias que eu já vi na minha vida. Caramba. Por quê? Porque é uma cidade típica da segunda revolução industrial. O que é Manchester? Manchester é uma cidade cujo centro, diferente de Paris, diferente de Roma, diferente de Londres, onde o centro é aquele centro histórico, Manchester é uma cidade que é a típica cidade da Revolução Industrial. Como ali tem mar, tem rio, então é uma cidade que tinha fontes de recurso, né, para as indústrias se alocarem. Sim. Então as indústrias iam para onde tinha matéria-prima, né, e começaram a se instalar ali onde tinha matéria-prima abundante. Sim. E aí o que é que acontece? O Estado liberal, o Estado não intervia nas relações privadas. O povo começa a migrar do campo para trabalhar nessas fábricas e começa a morar ali ao redor das fábricas. E se não tinha intervenção do Estado nas relações privadas, o Estado não prestava serviço público, essas cidades que foram se desenvolvendo viraram guetos. Aquilo ali era um desmantelo, né? Um desmantelo. Viraram guetos. Sim. Manchester é uma cidade típica da segunda revolução industrial. Você chega lá, você tem um centro cheio de fábricas, horrível, e ao redor estão as classes mais pobres da população, que são os que até hoje trabalham nas fábricas. Quer dizer que, teoricamente, a periferia é no centro. É no centro. É uma cidade típica da revolução industrial. E aí o que é que acontece? Esse povo que morava nessas áreas, né, e que aí vão surgir aqueles conceitos de proletariado, que é exatamente o trabalhador que colocava sua prole, sua família para dentro do chão de fábrica para poder ter condições de subsistência. Não existia direito do trabalho, não existia regulamentação estatal, o Estado não intervia na vida privada. E aí o que é que vai acontecer? Esse povo que morava ao redor desses novos complexos urbanos que não existiam antes, porque antes a economia era rural. Era rural, tu só mato. Só mato. Não precisava disso. Só que começam a se desenvolver novas organizações sociais que a gente vai conhecer como as cidades. E aí, a partir disso, esse povo que sofria pela não intervenção do Estado começa a pedir que o Estado lhe forneça um mínimo de condições de existência digna. Volta aqui. Aí você vê quando vai ter a mudança do paradigma constitucional. E ao longo da história do Estado moderno, sempre foi isso que aconteceu. Sempre existe uma mudança que nasce a partir da sociedade, a partir da cultura da sociedade, e a sociedade muda, para a gente usar um vocábulo moderno, o mindset. Perfeito. Muda o mindset e começa a pedir por uma determinada mudança que vai vir do Estado. E aí isso é algo que é típico do Estado moderno com o surgimento do constitucionalismo também. Não é muito efeito conservador, não. Os caras pegam, muda um negócio e depois fica... Eita, não deu certo, não. Vamos mudar. Não, na verdade é a acepção mais conservadora, eu acho, da palavra, né? Porque o que é o conservadorismo? O conservadorismo, diferente do que muitos... E eu também condeno muito isso. Foda. Todo mundo acha que conservador é você ser um velho, bravo. Eu aprendi na escola que conservador era quem queria conservar o status quo, né? Os professores de tendência marxista ensinavam isso. E progressismo é quem quer o progresso. Cara, é o seguinte, ciência política não se estuda a partir de dicionário. Você não pega uma definição... Você não vai pegar a definição de conservador criar a realidade. E dizer que aquilo é o significado de todo um arcabouço teórico que vem da Grécia, né? Porque a gente encontra estudos que embasam o conservadorismo moderno em Aristóteles. Sim. A gente vai passar pela Idade Média com Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho, né? Então, assim, não se estuda ciência política a partir de dicionário. Então, o conservadorismo, enquanto um movimento teórico-filosófico, o que é que ele defende? Ele defende exatamente que as mudanças elas têm que vir da cultura para o Estado e não do Estado para a cultura. E o progressismo
por outro lado, defende que as mudanças que urgem têm que ser feitas a partir de uma indução estatal. Você vem, coloca a mudança